Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à última parte do conteúdo dos conjuntos numéricos. Lembrando que vocês podem também acompanhar aí no livro didático de matemática. Conforme a última aula, vamos então dar continuidade no conjunto dos números racionais, conforme vocês viram, né, no último item, que foi então a transformação do número decimal exato em fração. Então, hoje, vocês terão que então transformar a dízima periódica em fração. Vocês vão estar vendo então como que faz essa transformação. Então, só relembrando, conforme nós temos aqui no primeiro exemplo, né? 8 dividido para 100. 8 dividido para 100 resulta, então, em 0,08. Nesse caso, então, eu tenho um decimal exato, né? No outro exemplo abaixo, eu tenho 5 dividido para 9. 5 dividido para 9 resulta em quem? 0,55 infinitamente. Então, essas reticências, né, os três pontinhos, indicam ali que a gente tem justamente, né, um infinito. Nesse caso, então, é uma dízima periódica. Então, nós podemos colocar essa forma, né, de repetição ou simplesmente pegar aqui e colocar o 0, e a casa, né, que está sendo repetida, no caso é o 5, o número, né, que está sendo repetido, sobre ele, então, coloca esse tracinho que a gente chama, então, de período. Então, tem as duas formas aí de representar, então, a dízima periódica. Então, né, quando você tem uma fração, essa fração, então, é um número racional, então ela pode resultar, né, num decimal exato ou numa dízima periódica, então, como vocês, né, podem observar. Na sequência, então, pergunta: o que é dízima periódica? O que é uma dízima periódica? É um número racional que apresenta, então, um período. O que é o período? O período, então, é aquele número que está sendo, né, repetindo. Então, por exemplo, conforme aquele exemplo anterior ali, que o 5 dividido para 9 resulta em 0,55 infinitamente, então o período aqui, né, é o 5. Esse é o elemento que está sendo, né, sempre repetido, ou o número que está sendo repetido. Agora, o que é geratriz? Se vocês olharem no livro de vocês, lá nos exercícios, vai ter nessa palavra geratriz. Geratriz, como o nome diz, é a fração que gera, então, uma determinada dízima periódica, certo? Na sequência, então, nós temos que transformar, então, as dízimas periódicas em frações. Como vocês viram na aula anterior, então, quando a gente tem um decimal exato, que nós formos, então, transformar ele em fração, então, o denominador, ele é 10, ou ele é 100, ou ele é 1000, né, e assim por diante. Nesse caso da dízima periódica, então, nosso denominador, ele vai ser 9, ou 99, ou 999, e assim por diante. Então, como que nós vamos transformar? Veja bem, na letra A, nós temos, então, 0,77, né, infinitamente. Então, qual é o elemento que está sendo sempre repetido? É o 7, né? Então, o número que está sendo repetido é o 7. Então, como que nós vamos fazer? O 7, ele vai ser, então, o numerador, e o denominador, como nós temos apenas, né, um número repetindo, então, nesse caso, ele vai ser sobre um 9, tá? Então, como resultado, vai ficar 7 sobre 9. Na letra B, nós já temos, então, 0,2424 sendo repetido, né, infinitamente. Então, como que vai ficar o numerador, que é a parte de cima? O número que está sendo repetido é o 2 e o 4. Então, nesse caso, vai ficar 24. E o denominador? Como nós temos, então, né, o 2 e 4, são dois números que estão sendo repetidos, então vai ser sobre 99. Então, vai ficar 24 sobre 99, ok? Nessa situação, né, essa fração, a gente tem como simplificar. Igual eu falei na aula passada, sempre que você, né, tiver ali uma fração e verificar que dá para simplificar, vamos simplificar. Então, simplificar, relembrando, é você encontrar um número que divida tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Então, vamos simplificar. Esse caso aqui, nessa fração, dá para simplificar por 3, né? O 24 dividido por 3,
e o 99 também divide por 3. Então, simplificando, 24 dividido para 3 vai dar 8, né? 99 dividido para 3, ele resulta em 33, certo? Na letra C, a gente já tem uma situação diferente, né? Porque aqui agora, antes da vírgula, nós temos esse 2, né? Que a gente chama isso de antiperíodo. E o período, no caso aqui, né? O número que está sendo repetido infinitamente, nesse caso é o 5, né? Então, após a vírgula, tem um número, somente um número que está sendo repetido. Como que vai ficar, então, o nosso numerador? O numerador, então, vai ser o 2 e o 5, só que tem um pequeno detalhe. A gente vai ter que fazer uma subtração desse antiperíodo, tá? E o denominador, como é apenas um número que está sendo repetido, então é apenas um 9. Então, vai ficar 25 menos 2 sobre 9. 25 menos 2 vai dar 23 sobre 9, ok? Repara na letra D, né? A situação semelhante. Na letra D eu também tenho um antiperíodo, né? Nesse caso é o 1. E aí, quem que é o período? É o 2 e o 4. Nesse caso eu tenho, então, né, dois números que estão, né, sendo repetidos ali infinitamente. Então, o numerador vai ficar o quê? O 1, 2 e o 4, então 124, como no caso a gente tem que fazer a subtração desse antiperíodo, então vai ser 124 menos 1, dividido por quantos 9? 2, 9, porque a gente tem o 2 e o 4, né? São dois números ali que estão sendo repetidos. Então, vamos lá, 124 menos 1 sobre 99. Subtraindo, então, nós temos 123 sobre 99, ok? Também dá para simplificar, não dá? Simplificando aqui, a gente pode simplificar por 3, né? Então, simplificando, nós temos então 123 dividido para 3, 99 dividido para 3. Então, vai resultar em 41 sobre 33, ok? Então, gente, essa é uma forma de estar, então, transformando, né, a dízima periódica em fração. Tem outras formas, né? A matemática é muito bom porque tem outros caminhos. Esse é um caminho mais fácil, ok? Seguindo, nós temos também no livro de vocês a porcentagem. Então, é um conteúdo bastante importante, vocês vão estar vendo, né, a questão da porcentagem, estudando mais a fundo, né, nos próximos anos. E aqui, então, é simplesmente nós pegarmos uma fração e transformar em porcentagem. Então, porcentagem pela palavra por 100, né? O símbolo, para quem, né, esqueceu, olha o símbolo da porcentagem. Então, corresponde à parte considerada de um total de 100 partes, ok? Então, como que nós vamos fazer essa transformação? Então, veja bem, na letra A, nós temos 9 dividido para 25. Então, vamos dividir. 9 dividido para 25 resulta em 0,36. Tá, mas como que eu vou transformar agora em porcentagem? Simples, você vai pegar esse resultado da divisão e multiplicar por 100%. Vamos lá, 0,36 vezes 100%. Multiplicando, então, nós temos ali 36%, tá? Então, essa é uma forma simples, né, de transformar uma fração em porcentagem. Igual eu disse também, tem outras formas também, mas essa aqui é uma forma, né, mais simplesinha. Na letra B, vamos transformar? Então, o primeiro passo é fazer a divisão. 4 dividido para 5 vai resultar em 0,8. E agora, para transformar, só multiplicar, então, vezes 100%, que vai resultar em 80%. Então, não pode esquecer, né, de colocar o símbolo, porque a partir de agora, né, você dividiu, multiplicou por 100%, ele então, né, se transformou no valor, né, em porcentagem, certo, pessoal? Na sequência, nós temos então o conjunto dos números irracionais, tá? O conjunto dos números irracionais, ele não tem uma interseção, né, com os racionais que nós vimos até agora. Se a gente for fazer uma interseção, né, entre os racionais e irracionais, a gente vai ter um conjunto vazio. Então, os elementos dos irracionais, só ele que tem, tá?
Então, o conjunto dos números racionais é formado por números cujas formas decimais não são exatas e nem periódicas. Mas então, quem são os elementos desse conjunto em específico, né? Na letra A, por exemplo, a gente tem o seguinte: o número π, gente, esse é o símbolo π, tá? Para quem não viu ou esqueceu, é bastante importante, tá, gente? Esse é o π. O π tem um valor. O π é 3,141592 e infinitamente tem várias casas decimais. Não é igual a dízima periódica, tá? Ele vai surgindo novos números. A dízima periódica é aquela repetição sempre do mesmo número, né? Então, essa é a diferença. Então, quer dizer que esse π aqui, ele é o quê? Ele é um número irracional. Mas da onde que surgiu esse π? Esse π, então, surgiu o seguinte: é a divisão, né? O resultado da divisão do comprimento do círculo pelo diâmetro. Então, veja essa pizza aqui. O comprimento, gente, é a medição desse contorno, ó, né? Medir isso aqui e dividir, no caso, pelo resultado da divisão do diâmetro, né? O diâmetro é de uma ponta a outra. Então, eu dividindo o resultado do comprimento do círculo pelo diâmetro, eu tenho o resultado π, que é justamente quem? O 3,14. Ele tem várias casas, mas a gente sempre, para cálculo, né? Vocês vão sempre utilizar 3,14. Vocês vão lembrar bastante dele daqui a pouco lá na física, tá, gente? Vocês vão utilizar lá, não só na física, como também, né, na matemática. Vocês vão ouvir bastante, né, falar do π. Não esqueçam dele. E ele é o quê? Ele é um elemento do conjunto dos irracionais, tá? Na sequência, então, nós temos mais elementos. Não é só o π, né, que é do conjunto dos irracionais. Nós, aqui na letra B, então, vamos calcular a medida de x do lado de um quadrado com a área igual a 2 metros quadrados. Então, veja bem, eu tenho aqui o quadrado, essa parte de azul, né, tem 2 metros quadrados, ok? Aí, ele pede, então, para calcularmos a medida do lado, né? A medida do lado nós não temos, foi colocado o x. Como é o quadrado, todos os lados são iguais. Tá. Colocou a fórmula a igual a x ao quadrado. A área, ele já deu, é 2, né? Então, nós vamos procurar o lado. Se eu tenho 2 igual a x ao quadrado, esse quadrado, então, ele vai resultar o quê? Numa raiz. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 2. Qual é o x da questão aqui? Veja bem, essa raiz quadrada de 2, eu tenho um valor exato? Não, vocês podem pegar a calculadora aí ou o computador e teclar lá, raiz quadrada de 2. Se vocês, né, fizerem, é para fazer, tá, gente? Fazendo, vocês vão encontrar, olha só, né? Às vezes vocês não vão ter, né, todas essas casas, porque depende aí, né, do celular ou computador também. O computador vocês vão conseguir. Então, a raiz quadrada de 2 resulta em 1,4142 e vários algarismos, né, aparecendo infinitamente. Então, percebam a diferença, né, desse resultado aqui infinitamente com a dízima periódica, né? A dízima periódica é um racional, né? Então, lá você tem uma repetição de mesmos números. Aqui não, né? A cada algarismo está diferente. Então, quer dizer o quê com isso tudo? Que as raízes, né, não exatas são quem? São os irracionais, tá? Então, quem pertence ao conjunto dos irracionais? O π e as raízes não exatas. Então, isso aqui tudo era só uma demonstração para vocês verem, então, a importância, né, dos estudiosos que fizeram, né, épocas atrás, e eles perceberam, então, a necessidade de ter esse conjunto numérico, ok? Nós também podemos representar esses irracionais na reta numérica, né? Vocês viram a reta numérica na aula passada também, inclusive fizeram o exercício, né? Então, veja bem, a raiz quadrada de 2, vocês viram lá que resultou, né, em 1,4 infinitamente. Então, se vocês forem, né, observando aqui,
1,4, então vai ficar entre 1 e 2, né? Então, olha lá como ele está localizado bonitinho lá, né? Olha o pi agora nesse caso ele está negativo, não podemos ter ele negativo. Qual o valor dele? 3,14, nesse caso negativo, e não menos 3,14, então ele vai estar entre menos 3 e 4, olha aqui ele localizado. Assim, nós temos outros exemplos também, né? Raiz cúbica de 11, né? Raiz quadrada de 61 dividido por 2. Então, todos eles ali, né, localizados na reta numérica. Então, a gente pode fazer essa localização, né, também ali na reta numérica. E aqui, então, né, concluindo, então, quem são, né? Quais são os números irracionais? Então, de novo, é o π e as raízes, né, não exatas, ok, pessoal? Esse ponto aí é bastante importante, então anotem aí no caderno de vocês. Na sequência, nós temos, então, o conjunto dos números reais. Olha o símbolo, né? No R, né, bem parecido, só tem um tracinho. Quem são os elementos dos conjuntos dos reais, né? Os números, quem são? São todos aqueles conjuntos que vocês viram até então, tá? Então, o conjunto dos números reais, ele é formado pela união, olha aqui, ó, dos racionais com os irracionais. Então, a gente forma os reais, ok? Então, ou seja, é aquele conjunto grandão, é o conjunto universo, que tem todos os conjuntos que nós vimos até então. Então, olha só no diagrama interessante, ó, os irracionais, tá vendo? Ele fica separado, né, dos outros três conjuntos que vocês viram. O primeiro conjunto, né, foi um dos números naturais, depois os inteiros e depois, no caso, dos racionais. Então, nesse caso aqui, ó, tudo isso forma, então, o conjunto dos reais. Então, é o mais fácil, né? Apareceu qualquer elemento, ele está contido, né, dentro dos reais. Esse não dá para errar, né, gente? Então, na sequência aqui, nós temos, então, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, o inteiro está contido dentro dos racionais, e os racionais estão contidos dentro dos reais, né? E os irracionais estão contidos dentro, né, dos reais também. Então, não esqueça, né, os irracionais aqui, ó, não se mistura, né, com esse grupo de cá. E os reais, então, formados por todos eles. Por último, então, calcular a medida da diagonal do retângulo. Então, veja bem, ó, nós temos aqui um retângulo, as medidas, então, desse lado, essa medida é 2 raiz quadrada de 5, e desse lado, uma raiz quadrada de 5, né? Então, veja bem, aqui, para nós calcularmos a diagonal, o que é a diagonal, gente? A medida desse ponto a esse. Vamos colocar aqui, olha lá. Dividir, então, formou o quê? 2 triângulos. Então, para mim calcular essa medida, eu vou utilizar a famosa fórmula do Teorema de Pitágoras. Eu acredito que todos vocês, né, ouviram falar, né, e fizeram essas atividades do Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, isso é muito importante. Vocês, né, aprenderam, né, lá no fundamental, vão estar utilizando agora e mais para frente também, tá, gente? Não esqueça. Quem não aprendeu, vamos aprender agora. A diferença, né, que agora nós vamos estar utilizando, então, valores, né, irracionais também, né? Então, veja bem, como que nós vamos fazer? Então, a medida diagonal é igual à hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? O A ao quadrado. O B e o C são os catetos, né? Essa parte aqui, ó, esses dois lados, né? Então, substituindo, nós temos, então, que procurar o A ao quadrado, que é a diagonal. O B, gente, o B vocês podem, então... Ah, mas como é que eu vou saber que é o valor de B e de C? Os lados, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui o B como raiz quadrada de 5, pode. Não vai alterar o resultado, tá? Então, são os lados, B e C são os lados. Substituindo, então, o B, eu coloquei aqui 2 vezes, então, raiz quadrada de 5, né, elevado ao quadrado, mais a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, veja bem, para resolver, então, temos que resolver a potência, né? Então, deixa eu só colocar aqui o resultado.
Olha só, o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. O que eu vou fazer com a raiz? Aqui dentro, gente, como é raiz quadrada, tem um 2, que a gente chama de índice. Esse índice vai cortar com a potência. Se eu cortei, eu eliminei a raiz. Ficou só o número. Quem que é o número? O 5. E como ele está aqui ao lado, ele está o quê? Multiplicando. Mais, e aqui? Então, eu tenho também o índice 2. Eu vou cortar com o expoente 2. Cortei, sobrou só o 5. Próximo passo é a multiplicação, não esqueça. Soma, subtração, por último. Então, vamos multiplicar primeiro. Multiplicando, então, 4 vezes 5 é 20, com mais 5. Então, vai ser a ao quadrado igual a 25. Como está o quadrado aqui, nós temos que o quê? Jogar ele na raiz. Então, vai ficar a igual raiz quadrada de 25. O 25 tem uma raiz quadrada exata? Tem, né? 5 vezes 5, 25. Então, nesse caso aqui, a diagonal, né, que é igual à hipotenusa, é igual a 5 centímetros, ok? Resultou um valor o quê? Racional. Porque pode acontecer também da gente ter aqui, né, essa diagonal como uma raiz não exata, né? Nesse caso, ele seria o quê? Irracional, ok, pessoal? Então, eu sei que é bastante coisa, né? Mas assistam com bastante atenção. Tem dúvida, gente? Pergunte, tá? Não fique com vergonha, pode perguntar. E uma excelente aula para vocês.